Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a professora Ana Carolina, vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é invertebrados, só que os equinodermos. Sim, dermo tem a ver com pele, equino, o que será que tem a ver? Bom, já vamos falar. Objetivos, então, conhecer a ecologia desses grupos de animais, tá? Entender a história natural desses grupos e perceber as particularidades desse grupo. E sim, as estrelas do mar fazem parte desse grupo aí, tá? Vamos começar com uma reportagem. Cientistas capturam imagem de ouriço no mar de forma nunca vista. Olha, ele tem um GIF mostrando, né? Então, cientistas da Universidade da Califórnia, em Berkeley, Estados Unidos, fizeram imagens de uma seção transversal, então um corte, né, de um ouriço do mar. A imagem foi criada através do método de imunofluorescência, que permite destacar moléculas com corantes de luminosidade e diferenciá-las funcional e fisicamente. Então, aquela imagem ali que está brilhando seria o corte do corpo de um ouriço. E foi utilizado, né, uma imunofluorescência justamente para a gente poder observar o padrão nas células, né, o padrão de movimento desse animal ali. Então, olha que interessante que fica esse apanhado de cores desse animal. Bacana, não? Bom, ouriço do mar é um equinodermo também. Mas qual é a característica que é preciso ter para fazer parte do filo Equinodermata? Quem são esses animais? Como vivem? O que comem? Não é mesmo? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses grupos, né? Sobre esses animais, as particularidades desses animais. Mas eu já te digo de antemão que os equinodermos, dermo é pele, equino é espinho. São animais que têm espinhos na pele, tá? E eles não têm um exoesqueleto igual os artrópodes, por exemplo, eles são diferentes, eles são invertebrados ainda, mas eles são invertebrados um pouco mais próximos dos vertebrados, ok? Então, olha só, aqui a gente tem uma árvore filogenética desse grupo, tá? Nós temos um ancestral comum que dividiu aqui os grupos entre poríferos, quinidários, vermes, moluscos, artrópodes e também os equinodermos e cordados. Então, como você pode ver, os equinodermos estão bem próximos ali dos cordados. Por quê? Porque eles possuem não mais um exoesqueleto, que é um esqueleto por fora. Eles possuem um endoesqueleto, que é um esqueleto por dentro. Como o nosso? Não, é diferente. É por isso que eles são equinodermos, ok? Não é como o dos vertebrados, mas chega mais próximo dos vertebrados do que outros grupos de animais, ok? É por isso que eles estão ali juntos nessa árvore filogenética, ok? Bom, então equino significa espinho, derme, pele, tá? Espinho na pele. São deuterostômios, isso quer dizer que o ânus, durante o desenvolvimento embrionário, né, fica pronto antes da boca, digamos assim, tá? São triblásticos, tem 3 folhetos embrionários, são celomados, ou seja, tem celoma em toda a cavidade corporal. A simetria daí pode variar. A larva tem simetria bilateral, quando você divide o corpo no meio tem 2 partes iguais, tá? E os adultos têm simetria pentarradial. Penta são 5, né? 5 partes iguais, ok? Mais características, né? Eles possuem esse endoesqueleto que é calcário, típico de equinodermos. Endo porque fica dentro, então é como se fosse um esqueleto. Não é igual ao nosso, tá? E não é igual, por exemplo, dos artrópodes, tá? Os artrópodes é por fora, então dos equinodermos é por dentro. São exclusivamente marinhos, então a gente não encontra equinodermos em lagos e rios, por exemplo, tá? Somente no mar. Tem um sistema ambulacrário que ele é responsável pelos pés ambulacrais, ou seja, pela movimentação, como está ali no GIF, é responsável pela circulação dentro do corpo do animal, pela excreção, ou seja, eliminação das excretas, e também pela respiração. Todas essas partes são feitas pelo sistema ambulacrário, que envolve o corpo todo do animal, tá? O sistema digestório é completo, então tem boca e tem ânus, tá? A digestão é extracorpórea, como mostra, por exemplo, aqui a estrela do mar, né? Que ela começa a se alimentar, o peixinho ali, ele vai sendo digerido no início, né? Ao longo, antes de ela realmente ingerir ele, tá? E a respiração é por brânquias. E vamos para a primeira atividade. O estudante achou muito estranho quando leu em seu livro de biologia
que evolutivamente os vertebrados estão mais próximos de uma estrela do mar do que de um inseto. No entanto, essa afirmação considera a presença de características comuns aos equinodermos e aos vertebrados, que aproximam os dois grupos. Quais são essas características? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta. E aí, conseguiu chegar numa resposta? Por que será que, no livro ele viu que os vertebrados é mais próximo da estrela do mar do que de um inseto? Que característica que aproxima esses grupos aí, não é? Então, os insetos são protostômios, então já começa por aí, né? Então, a boca, fica pronta antes do ânus, tá? Enquanto os equinodermos e vertebrados são deuterostômios. Além disso, tem aquela característica do endoesqueleto, tá? Então, vertebrados têm um endoesqueleto, o esqueleto interno, e equinodermos também, ok? Bom, vamos falar sobre as classes, então, dentro do grupo dos equinodermos. A primeira delas é asteroidea. Se você pensou na estrela do mar, tá aí, é a estrela do mar. Tem esses braços e um disco central que não separa, tá? São carnívoras, ok? Outro grupo é a classe Ophiuroidea, os Ophiurus, tá? É a serpente do mar, tem um disco central, só que daí com separação, dá para separar essas, digamos assim, essas patas, essas partes do corpo desse animal. Os braços mais longos, finos, e são mais flexíveis do que a estrela do mar, tá? Então esse aqui é um Ophiurus, ou uma serpente do mar. Outra classe é a crinoidea, que são esses aqui, são os lírios do mar. Nesse caso aqui, elas não conseguem se movimentar, elas são sésseis. Isso quer dizer que elas ficam fixas no substrato, presas às rochas, por exemplo, tá?
A classe equinoide, que corresponde aos ouriços do mar e a bolacha do mar ou bolacha da praia, e não tem braços, né? No caso dos ouriços tem os espinhos, né? Que podem ter alguma toxina ou não, dependendo da espécie, tá? Na classe equinoide, eles têm umas coisinhas diferentes, digamos assim, de outras classes, tá? Porque ela tem a lanterna de Aristóteles, que nada mais é do que esses, como se fossem dentinhos ali na parte ventral do corpo. Para que serve essa lanterna de Aristóteles? É principalmente para raspar, né? As rochas, o substrato ali, para poder se alimentar das algas que estão presas ali, tá? Então é como se fossem dentinhos ali que servem para raspar. O nome é lanterna de Aristóteles, tá? Outro grupo é a classe Holoturoidea, que daí é o pepino do mar, tá? E ele tem uma característica bem interessante, que é a evisceração. O que é a evisceração? Quando o pepino do mar se sente ameaçado, ele libera as vísceras para fora, ou uma parte das vísceras para fora do corpo. Assim, ele consegue distrair o predador e assim ele foge. As vísceras dele têm a capacidade de se regenerar. E a regeneração é uma característica bem importante dos equinodermos, tá? Tanto é que a reprodução pode acontecer dessa forma também. Então a reprodução pode ser pode ter, né, a fecundação externa, que daí no caso, né, tem ali, eles são sexos separados, tem o macho, tem a fêmea, que é a reprodução propriamente dita como a gente conhece, tá? Desenvolvimento indireto, porque as estrelas do mar que nascem, elas são diferentes das adultas, ou seja, elas vão sofrer uma metamorfose durante o crescimento, e também pode ser através da regeneração, tá? Então, por exemplo, a estrela do mar, quando você corta uma parte dela, ela pode se regenerar. Mas é uma parte que tem que estar mais próxima ali da parte do eixo central, tá? Se estiver muito na pontinha, aí ela não consegue regenerar, não forma duas estrelas, tá? Nesse caso formou duas estrelas porque o corte foi próximo ali da região central. Então a regeneração é uma característica importante aí desse grupo, ok? E vamos para a segunda atividade. Durante muito tempo, os cientistas discutiram se os fósseis de peixes, muito encontrados na Chapada do Araripe, na divisa de Pernambuco e Ceará, eram de animais que viviam no grande lago ou que viviam no mar. A discussão acabou quando foram encontrados fósseis de ouriços do mar. Por que será? Né? O que você acha que fez com que os cientistas entrarem nesse consenso? Qual foi esse consenso afinal, né? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta.
E aí, por que os cientistas entraram num consenso e qual foi esse consenso? Se você lembra que eu comentei que os ouriços do mar, os equinodermos em geral, eles são exclusivamente marinhos, a resposta está aí. A partir do momento que eles encontraram, né, os equinodermos, eles descobriram que sim, né, aqueles fósseis de peixes encontrados na Chapada do Araripe eram de animais que vivem no oceano. Então quer dizer que aquela região ali já teve oceano, já foi banhada pelo mar, ok? Por quê? Porque os ouriços são equinodermos e equinodermos são exclusivamente marinhos. Tá aí o X da questão, ok? Bom, quem sou eu? Vamos para uma charadinha, né? Tenho nome de vegetal, mas eu sou animal. Meu sobrenome é igual dos meus parentes estrela do mar, ouriço do mar, lírio do mar, lindomar. Quando o meu predador se aproxima, lanço parte do meu intestino para fora como distração, enquanto fujo, e depois regenero o meu corpo. Pensa um pouquinho na charada e eu já volto com a resposta.
E aí, descobriu que animal é esse? Olha só, tem nome de vegetal, mas é um animal. É parente, né, da estrela do mar, do ouriço do mar, do lírio do mar, tá? Quando o predador se aproxima, lança parte do seu intestino, das suas vísceras, para distrair o predador. Se você lembrou do pepino do mar, você tá certo. É o pepino do mar. Quando ele se sente ameaçado, ele libera uma parte das vísceras para fora para distrair o predador. É uma estratégia de sobrevivência que lembra até um pouquinho a estratégia da lagartixa. A lagartixa, ela solta a cauda para distrair o predador e assim poder fugir e regenera, não é mesmo? O pepino do mar faz algo parecido. Então ele libera as vísceras para fora, distrai o predador e assim ele consegue fugir. Essas vísceras vão se regenerar, ok? Bom, nessa aula então a gente caracterizou os equinodermos, né? Conhecemos as diferentes classes de equinodermos, conhecemos algumas curiosidades desses animais, falamos do pepino do mar, que tem aquela capacidade de regeneração, né? Que libera suas vísceras na água, né? Falamos também dessa capacidade de regeneração das estrelas do mar, por exemplo, que atua na reprodução. Então, por exemplo, se você corta uma estrela do mar, logicamente que próximo da parte central dela, ela pode se regenerar formando duas estrelas do mar. Mas se cortar próximo, né, no finalzinho dos braços, aí não vai formar duas. Então é uma forma de reprodução desse animal. Pepino do mar, nem tanto, né? Ele utiliza isso daí mais como uma estratégia para, né, fugir dos predadores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até breve.